Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba, Everaldo Souza para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá um joinha para ajudar o canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 temas. A chuva e seus benefícios, a rega e a adubação. São 3 coisas que andam juntas. Uma dúvida que sempre aparece, muitas pessoas me perguntam: o meu bonsai pode ficar na chuva? O seu bonsai nem pode ficar na chuva como deve. Nem tão pode como deve ficar na chuva. O nosso bonsai, ele é uma árvore em miniatura, onde ela precisa de todas as intempéries do tempo. Chuva, vento, sol, rega e tudo mais. Ok? Então vamos lá. A chuva e seus benefícios. Não é de hoje que a gente vê, né, as nossas avós, desde o tempo da nossa avó, nossa mãe e assim por diante. Quem tem avó ainda, né? Dá uma chuva, a vovó pega a planta e leva lá na chuva, coloca na chuva. Você pergunta para ela, por que colocar na chuva? Porque é bom. É bom, né? Mas assim, a chuva, ela contém os seus benefícios, certo? Coisa que a nossa água torneral não tem. Porque a chuva, ela tem vários ácidos, certo? Ácidos, ela tem enxofre, ela tem nitrogênio, tá? E tem uma composição de produtos químicos, certo? Até tem uma parada assim que alguém já falou em vídeo, né? Já viu alguém falar em vídeo, que a chuva, a rega, quando você vai regar uma planta, rega de cima para baixo, rega de baixo para cima, e não sei o quê, porque as plantas gostam de tomar chuva por baixo. Eu acho que bobagem. Deus fez as coisas direitinho. A chuva, ela rega de cima para baixo. Não precisa regar de baixo para cima. Segundo o nosso amigo engenheiro agrônomo Gaspar, quando você coloca a planta uma folha no microscópio, a folha ela é cheia de micro ranhuras, certo? E cada micro ranhura dessa não é diferente de poro, tá? São micro ranhuras. A cada micro ranhuras dessa, ela absorve água. Então ela absorve água por todo lado, certo? Todo lado que você jogar água está sendo benéfico para a planta, ok? Então, a água da chuva, ela é muito mais importante, as plantas gostam muito mais, tá? Do que a nossa água da torneira, certo? Tem só aqui um dado rapidinho aqui para você, que fala assim, os ácidos, é muita coisa para a gente colocar na cabeça, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Os ácidos presentes na chuva são o sulfúrico, o eonítrico, formado a partir dos seguintes processos. Ácido sulfúrico, o dióxido de enxofre interage com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, ok? Então, o que acontece? É um dos benefícios, né, da chuva. Então a chuva ela vai ser muito mais, né, repetindo, vai ser muito mais benéfica para a planta do que a nossa rega de água com cloro e tudo mais. Apesar do cloro não fazer mal para a planta, né? Então, os benefícios da chuva são muito, muito, muito grandes, beleza? Bom, assim, eu tô com a minha colinha aqui para eu não me perder, tá? Agora nós vamos falar em rega e substrato, certo? Rega e substrato. Existe muita coisa assim que se fala em relação à planta morrer por excesso de rega. Eu já penso diferente.
dificilmente a planta vai morrer por excesso de rega, só se for alguma planta específica. Por exemplo, igual suculenta e tal, mas não é o caso dos nossos bonsai, né? Porque, veja bem, se uma planta morresse por excesso de rega, imagina um mês, por exemplo, que chove o mês inteiro, as plantas estariam todas mortas, né? Então, 99,99999% das plantas, elas morrem por falta de rega e não por excesso de rega. Eu nunca perdi uma planta por excesso de rega e rego bastante. A única coisa que você vai ver diferença no excesso de rega num bonsai, digamos assim, é o crescimento das folhas. Que de repente você quer reduzir o tamanho de uma folha e você vai cometer esse excesso de rega, a folha ela vai estar sempre grande e não vai reduzir, certo? Então tem algumas coisas assim nesse sentido. Mas dizer que excesso de rega nunca matou bonsai meu aqui. Eu rego, ó, pra caramba. Beleza? Então, é isso aí. Adubação. Só continuando na questão da rega e chuva, né? Rega, chuva e substrato. Nós tivemos aí um mês de muita chuva, né? Dezembro e janeiro, muita chuva. Deu uma parada agora. Então, o que acontece? Assim que cessa essas chuvaradas, imediatamente a gente tem que fazer adubação. Por quê? Porque automaticamente essas chuvas, elas vieram e elas lavaram o substrato do seu bonsai. Lavou. Então, em tempos normais, a gente faz adubação a cada 60 dias. Eu, pelo menos, faço a cada 60 dias. E às vezes, quando eu não faço de 60 dias, eu intercalo, certo? Então, o correto seria o quê? Passou essa chuvarada, né? Passou igual passou, não está chovendo tanto mais, imediatamente você faz a adubação. Porque a planta, ela está confinada aqui, né? Quando a planta está na natureza, ela vai longe buscar, né? Ela desce longe as raízes buscar nutrientes. Aqui não. Então, aqui a adubação, ela tem que ser intensa. O que acontece quando uma planta não tem adubação? Ela começa a definhar. A gente percebe que ela começa a definhar por falta de nutrientes. Beleza? Então é isso. Então, imediatamente, regue seus bonsais após a chuvarada. Beleza? Bom, tipo de adubo. Tipo de adubo que eu uso é esse daqui. Igual eu falei para vocês, né? As minhas adubações normais são o Thai Gold e a torta de mamona e farinha de ossos. Não tô ganhando um centavo para fazer esse comercial aqui, tá, gente? Mas esse aqui é o que eu uso, tá? Thai Gold e torta de mamonas e farinha de ossos. A torta de mamona e farinha de ossos, ela já vem misturada, as duas, certo? Então, o que acontece? Se eu quiser intercalar, eu posso intercalar. Se eu quiser misturar, também posso misturar. Não vai ter problema nenhum. Mesmo porque é produto orgânico, né? Então, eu faço assim. A cada 4 colheres de Thai Gold, eu coloco uma de torta de mamona e farinha de ossos. Por quê? Porque é forte. Isso aqui é um produto forte. E nada mais é do que reposição de cálcio, né? Cálcio e nitrogênio também. Também tem nitrogênio e tem cálcio. Certo? Isso aqui é o Fosway. Eu uso para quê? Para frutificação e floração. Mais para frutificação. O que acontece? Eu intercalo com isso daqui. Quando eu adubei, passou um tempinho, vamos supor, eu adubo a cada 60 dias. Beleza, adubo a cada 60 dias. Aí o que acontece? No meio dessa adubação, com 30 dias, eu vou lá e taco isso aqui.
Mas isso aqui, galera, é de vez em quando, tá? De vez em quando. Você não vai ficar colocando em toda a planta sua. Não tem necessidade. Isso aqui é para floração e até mais para frutificação. Plantas frutíferas. Eu experimentei colocar isso aqui nas folhas, que é foliar, né? Ele leva 3 ml para cada litro de água. 3 ml para cada litro d'água. Aí você passa nas folhas. Faz bem, faz bem. Só que é interessante, tem algumas plantas, igual, por exemplo, caliandra, eu percebi que a caliandra não gosta muito disso aqui, não. Quando você passa na folha, ela sente um pouquinho, parece que é amarela um pouquinho as folhas. E eu não passo com sol quente, não, tá? Só final de inverno. Aliás, só final de tarde, desculpa. Só final de tarde. Aí eu conversando com amigos, eles falaram para mim o seguinte: um amigo meu falou para mim assim, um bolsaísta muito experiente, falou para mim: você pode usar na folha, também você pode usar na rega. Mistura na rega, usa a metade, né? Igual aqui é 3 ml, nas folhas você usa 1,5 ml ou 2, né? Para rega. Eu uso, bom, mesma coisa, que isso aqui rende muito, muito, muito. Então eu uso 2, 3 ml, a mesma coisa, e nunca tive problema. Sempre coloquei e não tive problema com a planta a apresentar qualquer tipo de sinal, beleza? Então é isso. Bom, vamos lá, vamos rapidinho lá. Então, o que acontece? Eu esqueci de falar para vocês, né? O Fosway, ele é fosfito de potássio, certo? Fosway, ele é fosfito de potássio. Então é um componente, né? Uma espécie de nutriente que as plantas necessitam para poder frutificar, beleza? Então, normalmente, quando eu quero que a minha jabuticaba frutifique mais, eu quero que a minha pitanga frutifique mais, eu uso esse daqui a cada 30, 40 dias, beleza? Então é isso. Bom, quanto à adubação, outra dica também que é interessante, tem muita gente que gosta de colocar ali o osmocote ali em cima do solo, né? Por que não enterrar o osmocote? Enterre os seus osmocote. A partir do momento que você enterra os seus osmocote, você tem um melhor aproveitamento do adubo e você não vai perder o osmocote na rega. A rega muitas vezes joga o osmocote fora e o osmocote é caro, né? Então, eu não uso mais osmocote, já estou careca de falar aí no vídeo aí, né? Mas quem usa, né? Eu não estou aqui para falar quem deve usar ou quem não deve usar. O que você deve, o que você não deve, certo? Eu não uso, mas não é porque eu não uso que a pessoa não vai usar. Isso aí é de cada um. Mas assim, quando eu usava os mocotes, eu enterrava os mocotes. Abria uma covinha e enterrava os mocotes. Porque a partir do momento que você enterra os mocotes, você vai ter um aproveitamento melhor. Ele vai se desintegrar e vai adicionar os seus componentes melhor no solo. Beleza? Bom, outra coisa. Qualquer tipo de adubo orgânico que você for adubar, não deixe em cima do solo. Não deixe em cima do solo em hipótese alguma. Abre uma covinha, enterra o seu adubo. Por quê? Por causa de vários motivos. Aqui, ó, nas instruções, se você procurar, você acha. Evite deixar o Taigold no solo, sob sol. Então enterra ele no solo.
Tem pessoas que costumam fazer aquelas pastilhas de Thai Gold. Eu nunca fiz, não sei nem para que isso, certo? Não, acho que não vem ao caso. Coloca aquelas pastilhas, deixa a pastilha em cima do solo, daí as raízes vêm buscar os nutrientes. O que acontece? Você faz as pastilhas, porém você está deixando em cima do solo. Lá está nas instruções, igual eu já falei, né? Evite deixar o adubo sob o sol, né? Então enterra ele, beleza? Detalhe, vou enfatizar tanto o Thai Gold quanto a torta de mamona e farinha de ossos, todos produtos orgânicos. Outro detalhe que você deve enterrar qualquer produto orgânico. Abre a covinha, enterra. Por quê? Vem a regra. Se você tem gente que coloca qualquer tipo de adubo em cima do solo e larga no solo. Gente, isso é complicado. Porque você coloca aqui o seu nutriente aqui, o seu adubo orgânico em cima do solo e não enterra. Beleza. Aí vem aquelas mosquinhas, isso aqui fermenta, cheira mal, né? Inclusive para quem tem cachorro, quem tem animais, não deixa em cima, porque a torta de mamona ela é tóxica para animais, inclusive para nós. Então, faz isso. Uma vez que você deixa apenas em cima qualquer produto orgânico, ele vai fermentar, vai cheirar mal e vai vir umas mosquinhas e vão botar seus ovos aqui. Bota os ovos ali naquela decomposição. Aí o que acontece? Os ovos eclodem, vira as larvinhas, e aí vem o tal do sabiá, ou qualquer passarinho, e faz a maior da bagunça no seu substrato. Aqui demorou para eu perceber isso daí. O que era? Depois que eu comecei a fazer isso aí, nunca mais. Nunca mais veio. Quando você usa vaso muito baixinho, assim, muito baixinho, e que você, às vezes, cava pouco do vaso e coloca o adubo orgânico e tampa, muitas vezes acontece isso também. Há bem pouco tempo eu tinha um vasinho desse tamanho assim, baixinho do Jorge Ribas assim, pequenininho assim ó, mais ou menos assim, oval, baixinho assim. Eu tinha uma planta, inclusive eu tirei essa planta do vaso. Eu enterrava, mas eu enterrava, mas não era suficiente. Aí os bichinhos vinham e faziam morda bagunça. Depois que eu comecei a enterrar mais fundo um pouquinho, acabou o problema, certo? Então é isso, galera. Então é isso aqui. Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Então, ó, fazer aqui a adubação, né? Ó, uma, duas, três, quatro. Cada quatro. E uma de torta de mamona. Pode pôr até um pouquinho mais? Pode pôr um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Mistura. Mistura, mistura, mistura. Agora eu vou colocar a câmera aqui pertinho de vocês. Deixa eu jogar aqui. Facinho aqui. Aí eu faço o que aqui, ó. Eu dou aquela. Faço uma covinha. E aqui também é a mesma coisa. Faça aquela covinha. E assim por diante.
Beleza? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Queria só dar uma ideia para vocês de como que funciona as coisas, certo? Então é isso aí, ó. Faz uma covinha, faz a adubação e pronto. Já está adubado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.